Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. É, Hoje estaremos aqui falando sobre sentença penal, ou seja, nós já falamos sobre sentença civil, ou seja, no processo civil, agora falaremos sobre sentença no processo penal. Bom, para começarmos a compreender a sentença penal, nós temos que nos atermos a algumas situações. A primeira delas, nós temos que entender que no âmbito processual, ou seja, a sentença penal, ela é uma sentença terminativa do processo, né? Da persecução penal até a sentença. E ela é definitiva quanto ao mérito, né? Seja ela a sentença que for dada. É muito interessante verificar que é claro que o juiz coloca fim ao processo, entretanto, existem diversas formas dessa sentença ser revista por um órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça, ou seja, instâncias superiores. É claro que aí não será mais uma sentença, mas sim um acórdão, ou seja, reúne-se uma turma ou um órgão especial ou uma sessão para julgar aquele processo em grau de recurso. Pois bem, nós sabemos que antes de entrar nos elementos da sentença, queria falar um pouco dos tipos de sentença que existem, das espécies de sentença que existem, né? Porque nós sabemos que a sentença ela pode ser dada no âmbito do direito civil, do direito tributário, do direito do trabalho, do direito administrativo e do direito penal. Pois bem, nesse âmbito do direito penal, eu quero falar das espécies de sentença. Quais são as espécies de sentença que nós temos, né? Aí entra aquela situação. A sentença pode ser condenatória, né, que onde o juiz entende que o autor do fato merece ser condenado, ou seja, na sentença ele coloca a carga normativa do sentenciado de uma condenação, e existem também as sentenças absolutórias, né, que o juiz entende que não existe condenação, não deve existir condenação, que o acusado deve ser absolvido. E existe também as sentenças chamadas absolutórias impróprias, né, em que o juiz, é bom lembrar que essa sentença tem caráter condenatório, entretanto, o juiz aplica-se uma medida de segurança ao acusado, porque, por algum motivo, né, essa sentença, por algum motivo, aliás, essa sentença, esse acusado, esse réu, ele era inimputável. O juiz chegou a essa conclusão que ele era inimputável ao tempo do crime, ou seja, ele não era capaz de compreender, tendo em vista o fato, o ato dele ali praticado, tendo em vista que esse acusado, ou esse autor do fato, não gozava da plenitude das suas faculdades mentais, ou seja, nesse caso, o juiz aplica a ele uma medida de segurança. E, é claro, essa medida de segurança é uma internação num hospital psiquiatra para tratamento, chamado até hospital de custódia, para tratamento de doentes mentais, o que não tem em Goiás. Em Goiás não existe esse hospital. Em Goiás existe o programa para tratamento de louco infrator, chamado PAILI, né, que o acusado ele recebe o tratamento ambulatorial, e existe uma pessoa que fica como curador dele, ou cuidador dele, e ele recebe ali o acompanhamento
de equipe multidisciplinar do PAILI. Então, mas isso nós veremos lá na execução penal, quando formos falar sobre execução penal, mas quis trazer aqui para os senhores e a senhora, para a senhora já familiarizar com esse tipo de sentença absolutória imprópria, onde o juiz ela tem caráter condenatório, passa por todo o devido processo legal e o juiz impõe uma medida de segurança. Temos também a chamada sentença constitutiva de reabilitação. Né? Sentença constitutiva de reabilitação, inclusive está previsto lá no nosso artigo 93 do Código Penal, né, que é interessante nesse artigo, o artigo 93 do Código Penal, que diz assim: a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Ou seja, o acusado que porventura, né, tenha sofrido uma sentença penal condenatória, ele cumpriu toda a pena, ele já está capaz de reinserir na sociedade, de ter os seus direitos jurídicos reabilitados, então ele entra com esse pedido e aí geralmente ele pede para que o juiz declare sua reabilitação, inclusive podendo esse juiz, né, colocar nessa sentença que que todo o processo deve ser, de uma certa forma, colocado em segredo de justiça, ou seja, desaparecer do banco de dados do tribunal. É importante, né, frisar aqui, ó, nesse parágrafo único, que a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92 deste Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. O que é o inciso 1 e 2 do mesmo artigo? O inciso 1 do artigo 92 se refere àquela questão de perda de cargo, né? E o inciso 2, referente àquela questão da perda do pacto poder. Então, é o seguinte: na sentença de reabilitação fica vedado, ou seja, o juiz não poderá reabilitar esses dois incisos. Ou seja, imagina só, o camarada perdeu um cargo público, porque ele tinha cometido um crime. E quer dizer que depois que cumpriu a pena, com pedido de reabilitação, ele poderá voltar ao cargo? Não, não pode. Então, nesse caso, está impedido. E no caso de pacto poder, a mesma coisa, também não poderá. Então, pode quase tudo, né? Menos essas duas situações previstas no artigo 92 do Código Penal. Pois bem, então, esclarecidas essas primeiras situações, quero também falar a sentença em virtude da pessoa, ou seja, do poder, ou seja, da instituição, ou melhor, de quem a proferiu, qual o órgão que a proferiu. Porque se foi o órgão juiz, né, de primeiro grau, nós chamamos de subjetivamente simples. É uma sentença subjetivamente simples, ou seja, proferida por uma só pessoa, ou seja, por um só juiz. Quando falamos em subjetivamente plurima, se nós nos referimos àquelas sentenças proferidas pelo órgão colegiado, ou seja, um tribunal de justiça, onde os desembargadores se reúnem e proferem uma sentença, ou os ministros, né, se reúnem e proferem uma sentença plurima, ou seja, um acórdão, fez ali um acórdão e aí é chamada sentença plurima, proferida por um colegiado. Temos ainda também a sentença subjetivamente complexa. Aqui entra aquela situação do tribunal do júri, né, que é proferida uma sentença
construída pelo o conselho de sentença e é concluída, né, pelo juiz. Ou seja, é uma construção complexa. Reúne-se dois órgãos, né? O conselho de sentença, que são os julgadores leigos, juízes leigos, né? E o juiz togado, que é o juiz de direito, ou um juiz substituto, é claro, mas é um juiz investido de jurisdição e competência. Então, esse ato complexo é ele construído por dois órgãos diferentes, inclusive previsto na Constituição e nas leis infralegais. Pois bem, temos ainda as sentenças condicionadas, ou seja, aquelas sentenças para evento futuro, posterior, incerto. Então, é interessante falar isso, né? Porque estou trazendo aqui para os senhores e as senhoras a sentença em virtude das pessoas. Pois bem, vamos falar, então, agora, dos elementos da sentença, né? E quais são esses elementos da sentença onde é que eles estão? Os elementos da sentença estão lá no artigo 381, que agora compartilhado com os senhores e as senhoras na tela, eu tenho os seguintes elementos. É bom entender que os elementos da sentença é aquilo que a gente vê, né? Aquela parte exterior que a gente vê. Ou seja, morfologicamente, você olha ali e vê. O que você vê numa sentença, o que tem que ter numa sentença para você ver ela como sentença, certo? Relatório, motivação, ou seja, você vai ver ali os fundamentos da sentença, os fundamentos que levam o juiz a decidir, e a parte dispositiva da sentença, que é a normativa do ato, ou seja, a normativa da sentença. A parte dispositiva é o que o acusado irá cumprir. E é bom entender que nós falaremos melhor sobre essa parte dispositiva daqui a pouco. Pois bem, olha só, o relatório. O relatório, nós podemos dizer que ele está, de uma certa forma, inserido no inciso 1 e inciso 2 do artigo 381. Quando fala assim, olha só o inciso 1, faz assim, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Bom, gente, aqui cabe trazer uma situação interessante, né? Esse artigo, é claro que o Código de Processo Penal é antigo, né? É uma lei muito antiga, originariamente, né? Podemos dizer que é uma lei, na verdade, um decreto-lei. Então, lá de 1900 desculpa, opa, na verdade, é um decreto-lei muito antigo, que nós nos pegamos a ele para fazer o quê? Olha só, para, às vezes, justificar algumas coisas. Ele é de 1941, né? Decreto-Lei 3689. Então, assim, às vezes nós justificamos o que nós dizemos? Nós justificamos essa antiguidade, né? Nós pegamos isso para justificar, às vezes, algumas preguiças no momento de fazer a sentença. Olha só, não é crível que, nos anos 2022, o delegado não encontra o nome da parte, né? Só se realmente tiver uma situação em que ele se passar aí por outra pessoa. Mas hoje nós sabemos
em que esse cidadão ele tem registros, geralmente nos planos, nas telefonias, né, nas empresas de telefonia, ele tem registro de crédito em algum lugar, em alguma instituição financeira, ou até mesmo ele tem registro no cartório eleitoral, né, ele tem registro em redes sociais. Então, assim, quando o delegado faz lá o inquérito, faz a investigação, realmente já traz esses nomes, né? E ainda observamos o juiz colocar assim, né? Fulano de tal, já qualificado no processo, né? Mais uma vez, aquela situação que nós falamos lá na sentença civil, né? Não identifica o cidadão. Tem juiz colocando até hoje, senhor José da Silva, devidamente qualificado no processo, ou seja, que qualificação que você não sabe, né? A sentença não traz aí essa qualificação. Então, o nome das partes é muito importante, mas não só o nome, também a qualificação, né? Porque e fala assim, quando não possível as indicações necessárias para identificá-lo, né? Aí sim. Mas se você pega o processo inteirinho, você vê lá o nome dele, o número do CPF dele, o número da identidade dele, você vê o nome da mãe dele, você vê o dia que ele nasceu, onde ele mora, você tem até a declaração, né, da cor dele, fenótipo. E aí o juiz, ao invés de colocar isso no relatório, o juiz não coloca, o juiz não coloca o nome dele, só coloca José da Silva devidamente qualificado no processo. É uma falha, é uma sentença falha, é uma sentença falha. O inciso 2 fala assim, a exposição sucinta da acusação e da defesa, ou seja, o juiz não precisa de trazer tudo, mas ele faz ali um resumo do que foi dito pela acusação, um resumo do que foi dito na defesa. E esse resumo significa desde a denúncia, né, desde a denúncia até as alegações finais. É bom descrever quais foram as acusações feitas pelo Ministério Público, né, narrando ali os fatos trazidos pelo Ministério Público, a capitulação, né, típica que ele traz, né, trazendo ali quais são as provas que o Ministério Público trouxe ao processo que leva àquele pedido à condenação ou absolvição. É importante também trazer a manifestação, ou seja, a exposição sucinta do que diz a defesa, né? Ali nas suas alegações primeiras. É interessante que ele que traga também as provas, né? As provas produzidas pela defesa, né? Até as suas alegações finais, o que aconteceu na audiência de instrução e julgamento, quem foi ouvido na audiência de instrução e julgamento, o que disseram ali, né? Ou seja, isso é importante para que o juiz traga um relatório já construindo o ato para fazer sua fundamentação na sentença processual penal. Então, quanto à fundamentação, é importante nós trazermos na fundamentação, observamos aí que a fundamentação está descrita no artigo 3, no inciso 3 e 4 do artigo 381 do Código de Processo Penal. A exposição, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Pois bem, o inciso 3º, então, fala assim, que o juiz tem que indicar os motivos dos fatos e de direito em que se fundar a decisão. Então, é interessante que, neste inciso, né, o juiz terá que fazer essa motivação, né? E essa motivação, ela perpassa pelos fatos, né? O juiz traz os fatos, né? E fala sobre esses fatos, o que aconteceu nesses fatos, né? Se diante desses fatos restou provado
a materialidade do crime, restou provado a autoria do crime, né? Então, diante disso, né, o juiz vai motivar dizendo, olha, por ele ter, por ter existido o crime, né, no dia tal, a tantas horas, tendo como vítima fulano de tal, ou o Estado, ou quem quer que seja, esse fato ocorreu porque o acusado fulano de tal o praticou, ou seja, aquela sua ação ou omissão fez com que o crime acontecesse. E, diante disso, ele está indicando os fatos e vai dizer os motivos, né? Ou seja, vai dizer os motivos pelo qual essa pessoa deve ser condenada, né? E dizer o direito, porque ele tem que dizer, olha, isso aí está tipificado lá no artigo tal, né? Que o artigo diz que o ato praticado pelo acusado aí é crime, então ele tem que trazer as questões fáticas e de direito. E fundamentar, é claro, a decisão. A indicação dos artigos de lei aplicados, né? Como eu já disse aqui, ele tem que indicar os artigos da lei em que está sendo aplicado essa sanção, né? Ou seja, por que o juiz chegou à conclusão de que aqueles fatos cometidos pelo acusado é crime, porque, é claro, está inserido em uma norma legal, uma norma proibitiva. Ou seja, passamos, então, olha, a parte de fundamentação da sentença, né, é a parte que eu digo que é a parte mais crítica, né, é onde o juiz vai motivar o que ele entendeu sobre os fatos, ou seja, ele vai ali explicar o seu convencimento, ou seja, por que ele entende que deve ser condenado. No inciso 5, inciso 5 é o dispositivo, né? A parte dispositiva da sentença. Ou seja, o que é a parte dispositiva da sentença? A parte dispositiva da sentença é a normativa da sentença, ou seja, a normativa onde o juiz vai dizer o seguinte, olha, você, fulano de tal, né, que cometeu um crime, né, praticando o fato tal, e existe uma norma, uma norma legal, ou seja, uma norma dizendo que isso é crime, você deverá pagar por isso. Ou seja, você vai sofrer uma pena, e essa pena é de tantos anos, né, dentro do mínimo e máximo ali estipulado pela legislação, o juiz vai dizer, você vai cumprir uma pena de tantos anos no lugar, no local tal, ou seja, na comarca no presídio federal, no presídio estadual, ou no presídio local, onde o acusado iniciará a sua pena no regime tal. Esse regime poderá ser fechado, semiaberto ou aberto, ou até mesmo haver uma substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, né? Olha, você não vai preso, não vai iniciar seu regime no semiaberto, mas vai ser no aberto, e aí vou aplicar a você uma substituição dessa pena, substituição essa que poderá ser uma pena pecuniária, uma pena restritiva de direito, ou seja, você vai prestar um serviço à comunidade e também vai pagar aí uma quantia de R$ 2.000, dividida em 4 parcelas, e assim por diante, ou seja, o juiz na parte dispositiva da sentença, o juiz estará normatizando a sentença, ou seja, aquele ato do que o acusado deverá fazer. É importante que, só na sentença, o juiz poderá trazer as restrições, ou seja, as restrições de direito, né? Que restrições é essa? Olha, fulano de tal fica proibido de dirigir durante um período, fulano de tal não poderá votar e nem ser votado, né? O fulano de tal não poderá assumir cargo público, ou seja, se ele tem um cargo público, ele perde o cargo público, olha, o acusado poderá ainda perder o poder, a depender da natureza do crime. Então, é importante
que essas restrições constem da sentença. Por quê? Lá no momento de executar, né, na execução penal, será observada a parte dispositiva da sentença. Inclusive, um dos efeitos, um dos objetivos da execução penal é o cumprimento da parte dispositiva da sentença, ou seja, dar efetividade à parte dispositiva da sentença proferida pelo juiz. Mas isso nós veremos lá também no processo de execução penal. Pois bem, seguindo aqui, já falando sobre todos esses elementos, né, trago aqui também um elemento interessante, em que tem que existir na sentença a data e assinatura do juiz. Por que essa data e assinatura do juiz? Tem algum significado? Tem, é claro. Primeiro, a data ela tem um significado em relação aos recursos, a partir dali corre os recursos, a partir dessa data existem alguns prazos peremptórios, existe a situação, por exemplo, de prescrição que as pessoas que podem alegar, as partes podem alegar, se o juiz não reconhecer na sentença. Então, é importante que tenha a data na sentença penal e é importante também que tenha, claro, a assinatura do juiz, né? Seja essa assinatura presencial ou digital, mas tem que ter a assinatura do juiz para demonstrar a investidura do Estado, ou seja, que quem assinou esse ato é investido de jurisdição e, claro, possui competência para tanto. Pois bem, já encerrando, então, essa parte, é interessante eu falar aqui, tem uma situação que eu gosto de trazer, de abordar nesse momento, que é a questão do artigo 382 do Código de Processo Penal. Por que eu gosto de trazer? Porque de todos os recursos, né, que atacam a sentença, porque pode existir diversos recursos, inclusive contra a sentença, pode ter do juiz em algumas situações, apelação e também pode acontecer em algumas situações recurso em sentido estrito. Pois bem, na questão do artigo 382 do Código de Processo Penal, eu gosto de trazer neste momento, porque ele diz o seguinte: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença. Ou seja, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Significa que o juiz pode reformar a sentença dele? Não é bem isso, né? Porque para reformar a sentença, existem os recursos próprios para o Tribunal de Justiça, a instância superior. Mas é interessante que o juiz poderá, né, no prazo de 2 dias, ou seja, alegado por uma das partes, ele poderá, se houver nela obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão, sanar esses defeitos, né? Se está obscuro, né? Se está ambíguo, se existe uma contradição ou omissão, o juiz pode sanar esses defeitos, né? Lembrando que já traz, inclusive, aqui 2 dias. No artigo 81 do juizado, também, lá aliás, no artigo 81, não, no artigo 83, aliás, da Lei 9.099, faz o seguinte, que o recurso contra o recurso de embargo contra a sentença no GCRIM, ou seja, no Juizado Especial Criminal, o juiz cabe também no prazo de 5 dias, né? O juiz poderá declarar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Olha só, aqui é interessante que a dúvida aqui
no GCRIM, ou seja, no Juizado Especial Criminal, ou seja, na Lei 9.099, se equivale à obscuridade lá do artigo 382, né? É interessante, olha só. No artigo 382 do Código de Processo Penal diz: o juiz terá que, de uma certa forma, declarar a sentença sobre obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Na Lei 9.099, falará assim, ó, obscuridade, contradição, omissão e dúvida. E interessante também que no juizado o prazo é de 5 dias para oposição dos embargos. Interessante aqui uma coisa, né? Olha só, procedimento sumaríssimo, que é do juizado, o prazo é de 5 dias. E no Código de Processo Penal, o prazo, que é o ordinário, é de 2 dias. Mas é interessante trazer aqui a situação em que, no caso do Código de Processo Penal, esse prazo, né, esse prazo, de uma certa forma, ele é diferenciado, ou seja, no Código de Processo Penal, voltando, é 2 dias, e na Lei 9.099 é de 5 dias. Mas aí você fala assim, mas qual é o sentido disso? Né? O sentido disso a importância disso é que, na situação do Código de Processo Penal, né, o juiz terá que se manifestar, né, da mesma forma que terá que se manifestar no juizado especial. Mas, olha só, eu gostaria apenas ainda de dizer aos senhores e às senhoras que existe uma situação na Lei 9.099, falando sobre o relatório, só para voltar aqui um pouquinho, que diz o seguinte, olha, o parágrafo 3º, a sentença dispensado o relatório mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, é o seguinte, a Lei 9.099 dispensa na sentença penal o relatório, o que, para mim, mais uma vez eu digo, é um equívoco do legislador. Por quê? Porque o legislador não precisava passar por esse vexame, porque o relatório ele é necessário, mas o legislador resolveu trazer essa exceção. Pois bem, então, encerramos por aqui os elementos da sentença, passaremos no nosso próximo bloco, falaremos sobre sentença absolutória, ou seja, falaremos aqui sobre uma das espécies da sentença. Vamos então, encerrar esse bloco, dizendo que é importante que façam esse estudo inicial, ou seja, essa introdução, para que possamos ir adiante, ou seja, falar da sentença absolutória, da sentença condenatória e falar também um pouco sobre como não fazer uma sentença penal, seja ela condenatória ou absolutória. Até lá.